O título é esse aí, Transformando a Sua Vida com a Meditação. Mas um título aí, uma proposta ousada, é óbvio que a gente só se transforma se a gente quiser, né? Se você não se prontificar a querer a mudança, já está definido, né, que não vai acontecer. Então, primeiro precisa da boa vontade de cada um de vocês, né? Mas havendo essa boa vontade, a meditação pode ajudar muito. Então, a minha ideia nessa palestra é falar um pouquinho de como que pode ajudar e depois, na prática mesmo, fazer um pequeno período de meditação aqui mesmo, né? Com todos que queiram seguir as orientações. Então, vamos lá. Então, uma experiência pessoal, né? Primeiramente, eu medito há cerca de 20 anos, né? E nesses 20 anos que eu medito, eu comecei mais ou menos em 2002, por aí assim. Eu notei várias coisas, né? Uma experiência pessoal, que eu fiquei mais tolerante, consegui ouvir melhor as pessoas nesse tempo, menos depressivo, e até teve uma época que eu estava depressivo mesmo, e eu vi que eu tinha parado um pouco de meditar. Vi então que a meditação era uma dessas saídas e realmente me ajudou muito. Os remédios não estavam ajudando, né? Apesar da... Não estou aqui falando que todo remédio é ruim, mas os efeitos colaterais estavam muito grandes. E aí eu falei assim, vou tentar outra coisa. E essa outra coisa, quando eu procurei na internet, o que mais se falava era meditação. E eu tinha parado um tempo, vou de novo. E realmente me ajudou demais. E mais religioso, eu acho que no fundo, né, a meditação de alguma forma te ajuda também até mesmo na prece. Então, o livro que eu usei baseei a maior parte do texto que está aqui é esse, O Melhor Guia para a Meditação. Eu até acho que ele não está assim mais vendido, eu acho, mas eu vou depois colocar dois outros livros que tem à venda, tá? Então, os benefícios, né? Isso aí tem extensos artigos sobre esse assunto. Eu vou aqui rapidamente falar sobre alguns desses, né? Que pode procurar, se vocês procurarem, vão achar vários estudos científicos que mostram esses benefícios. Aquieta a consciência, geralmente tão atarefada. Gera clareza mental. Produz sentimentos positivos, maior autoestima e sociabilidade. Reduz a ansiedade, a tensão, a irritabilidade, a fadiga crônica e a depressão. São alguns, né, dos estudos mostram, né? Tem outras vertentes e outras coisas, mas os principais estão aí. Então, a gente pode, né? Então, uma motivação para meditar, né? Seria então a gente pensar nesses benefícios, né? Então, uma lista um pouco mais detalhada aí, né? Mente orientada para objetivos, a felicidade interior ou paz mental, redução do estresse, experiência espiritual. Muitos, não é necessário ter uma religião para meditar, mas muitos religiosos meditam. Autoconhecimento, ideias criativas, alívio da ansiedade, confusão ou depressão, equilíbrio físico ou interior. Mas um aspecto importante dessa história é o seguinte: a mente pode estar orientada para um desses objetivos, ou todos, ou seja, como que for. Mas não se medita para conseguir coisas. Você não medita para perder 10 quilos, você vai simplesmente meditar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que meditar não vai fazer que a pessoa, por exemplo, se ela tem um objetivo, né, de diminuir o peso que está com excesso, o peso está em excesso, isso não vai resolver. Mas a pessoa tomando mais consciência, quando ela chegar para se alimentar, ela toma mais consciência, assim, mas eu preciso de comer isso tudo, naturalmente, não forçando a barra, não fazendo dietas, e tomando consciência, ela consegue diminuir. E assim, vários outros aspectos. Até o contrário também, né? Uma melhor alimentação que a pessoa esteja precisando, né? Está deficiente de alimentação, se você está mais consciente, você consegue naturalmente isso. Agora, se você chega para se alimentar, né? Na hora de uma refeição, está tenso, estressado, a tendência às vezes você nem mastigar direito. O que já é um problema para a saúde e para tudo mais. Então, a ciência, né, diz que a meditação pode ajudá-lo, né? Eu coloquei aqui um texto, que eu vou lê-lo aqui.
Análises detalhadas mostram que a meditação traz importantes benefícios ao trato cardiovascular, ao cérebro e ao metabolismo, além de provocar alterações benéficas no comportamento, na experiência interior, na percepção e na imagem que temos de nós mesmos. Enfim, ela ajuda na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, certo? Então, em todos os aspectos, mostram-se benefícios da meditação. Bom, Edgar Cayce, considerado um dos maiores médiuns dos Estados Unidos, ele disse essa frase: a prece é como falar com Deus. A meditação é uma maneira de ouvir a Deus. Achei uma das mais legais que eu encontrei sobre o assunto, Porque você tem que estar ali, você vai estar aberto a ouvir e não falar, que a gente já faz demais. Então, eu já mostrei aqui alguns benefícios, uma motivação importante aí, de como que a meditação pode nos ajudar. Mas aí vem a pergunta, como meditar, certo? Então, basicamente eu vou colocar aqui algumas ideias. Tempo, 5 minutos passam. Pode aumentar gradativamente até 20. Alguns estudos mostram que 20 minutos por dia já faz uma diferença absurda. Mas se você não tem, começa com 5, começa com 1 minuto. Tem um projeto de meditação que para a saúde, voltado inclusive para a cura do câncer, que era 1 minuto. Posição, sentado. A posição de lótus também é indicada, mas sentado como vocês estão aí, já é o suficiente. Escolha um ambiente calmo, se possível. Não é necessário exatamente, mas se for possível, é melhor. Pode começar com um áudio de orientação. Eu já falei dessa palestra, há uns meses atrás. E depois, pelo menos para quem está na linha de transmissão, foi enviado esse áudio de meditação. Se alguém tiver interesse também e não está nessa linha de transmissão, deixa o celular, o número de celular lá, para se associar. Mas é importante lembrar que só quando você coloca nos contatos, o Centro Espírita Unidos para o Bem, que recebe na linha de transmissão. Se você não colocar lá, ele não aceita. Então, a gente envia, mas não chega. Então, você deixa lá o telefone, a gente vai mandar uma mensagem, por favor, acrescenta aí, esse celular, no seu contato, aí você acrescenta, você recebe. Bom, simplesmente observe sua respiração. Esse é um dos aspectos, A meditação ou atenção plena, que seria uma coisa mais ampla, existem outros processos, Você observar a sua alimentação, notar como que você está se alimentando. Qualquer observação, você pode, ao caminhar, estar mais atento ao seu processo de caminhar. Enfim, existem várias outras formas, Mas a mais clássica delas é a respiração. Se distrair, não se recrimine, somente volte a observar a respiração. Eu acho esse ponto importantíssimo. O que acontece? Muitas das vezes, muitas pessoas que já até começaram, sabem alguma coisa sobre isso, pensam o seguinte, que ao você meditar, você tem que observar a respiração. Vamos imaginar a meditação da respiração. Aí você começa a fazer isso, vai começar a observar a sua respiração, pura e simplesmente isso. Aí de repente você nota que vem um pensamento na sua cabeça, você esqueceu de observar a sua respiração, vamos dizer, voou longe, Aí, bom, o que acontece? Você poderia falar assim, não, que absurdo, e se reprimir por isso. Não, é normal isso. É simplesmente tomar consciência disso. Olha, nossa, eu dei uma voada, pensei lá numa questão lá do meu trabalho. Olha, tomou consciência, o que você faz? Volta. Na verdade, a nossa mente é naturalmente inquieta. A nossa mente, muitos
Monges budistas, né, e especialistas em meditação dizem que a nossa mente é como se fosse um macaquinho que vai pulando de galho em galho. É natural isso do nosso processo de pensar. A gente não deve lutar contra isso. Tem um exemplo clássico sobre essa questão, que é o seguinte. Eu pedi a vocês agora, né, prestem bem atenção, para não pensar num elefante branco. Normalmente, né, se eu faço isso, a tendência é o quê, gente? Parece até que o elefante branco aparece na nossa tela mental como se fosse até de picardia, né? De maldade, né? Que isso? Mas é normal. A mente primeiro não entende o não. No fundo, então, o que a mente entendeu é: pense num elefante branco. E você tentar controlar a mente é como você tentar controlar esse macaquinho que está pulando de galho em galho. É impossível. Você tem que aceitar que a sua mente é dessa forma. E tomar consciência disso te leva para um outro nível. Mas isso faz parte do treinamento. E quando você vai treinando isso, naturalmente diminui isso. Essa dispersão da mente, essa inquietação da mente. Na verdade, existem dois extremos. Um seria esse, da sua mente inquieta. O outro seria o torpor. Dormir mesmo. Se você, às vezes, nossa, eu estou conseguindo, mas de repente, na hora que você viu, você dormiu. Deu uma cochiladinha, que seja de 1 segundo, você foi para o outro lado. O caminho do meio. Você não está nem com a mente inquieta, nem com esse chamado torpor, que é o sono. Então, é isso que é a meditar. Mas é um aprendizado que não é de um dia para o outro. Mas fazendo um pouquinho cada dia, você pode chegar lá. E faz grandes benefícios no geral. Bom, então, vejam. Então, vamos deixar bem claro as ideias, né? Para depois, quando fazer um pequeno exercício que seja de 2, 3 minutos, vocês, quem tiver a fim de tentar junto comigo, né, fazer de forma correta. Então nós vamos simplesmente o quê? Observar a respiração. Se distrair? Ok. Na hora que você observar essa distração, você volta, sem problemas. Não fique triste com isso. Faz parte do processo. Faz parte da tomada de consciência do funcionamento da nossa mente. Pode utilizar palavras também, né? Eu vou usar aqui hoje, né? Sugerir, por exemplo, quando você está inspirando, você fala dentro, quer dizer, o ar está entrando, para ajudar. Quando você estiver expirando, você fala fora, para você uma palavra que vai te ajudar. Se você estiver com a mente muito inquieta, ajuda muito. Algumas pessoas podem contar até 10 também, depois zera de novo, senão você se perde na contagem. E ao terminar, observar como está, melhor ou não. Observar também, tomar consciência se valeu a pena, né? Bom, uma síntese então é essa. A meditação é simples e fácil. A meditação produz benefícios físicos e mentais cientificamente comprovados. A única maneira de compreender meditação é meditar. Pode ler livros? Pode. Mas a prática é essencial. A meditação cria um estado fisiológico de relaxamento profundo, conjugado a uma atitude mental desperta e altamente alerta. 20 minutos por dia bastam para você colher os benefícios da meditação. Mas não precisa começar com 20. Comece com 1. E vai aumentando à medida que você achar que você consegue. Agora, essa é uma questão muito interessante, comentada por vários estudiosos. Por que resistimos à meditação? Bom, algumas pessoas argumentam que não se tem tempo, outras acham que não vale a pena. Não, isso aí é divagação. Ok, eu respeito. Acho que não existe
um caminho único. Não existe uma resposta única. Talvez para alguns não seja o caminho. Mas só um comentário, né, que saiu um artigo há pouco tempo atrás. Meditar é fazer crochê, por exemplo, muitas mulheres, homens, né, que fazem crochê estão meditando naquele momento, se está ali focado só no crochê. E assim, várias outras atividades das quais você está com atenção plena. Pode ser lavando a louça. Se você não está ali reclamando, não está ali pensando em nada, você está com foco em apenas lavar as louças, como o Tinahan fala, apenas lavar a louça, você está ali no processo. Então, muitas pessoas talvez já façam, só não estão sabendo ou não deram esse nome para elas, para o que fazem. Então, esse não serve para mim ou não vale a pena, né? Ele é questionável porque talvez às vezes a pessoa já está até mesmo trabalhando com isso e nem sabe. E nem precisa saber, não há nenhum problema nisso. É muito complexo. Não é simples. A gente vai fazer aqui hoje. E somente teoria. Isso também é outra questão, né? Se a gente fica só na teoria, não funciona também. Então, para entender meditação, você precisa começar a meditar. É esse, então, que é o aspecto, é o que a gente precisa, né, para que isso aconteça. Então, eu vou falar aqui mais ou menos, né, assim, primeiramente isso aqui já é só mesmo uma preparação e explicando o que vai ser feito. Depois a gente vai fazer um minutinho, de 1 a 4 minutos. Eu vou avaliar aqui de acordo com o tempo que nós temos. Acho que dá para fazer uns 4 minutos. Mas a primeira coisa é essa: sentar ereto em uma cadeira, no caso esse banco aí. Procurar sentar. Se possível, afaste as costas, um pouco as costas do encosto da cadeira, para que essa coluna vertebral se sustente sozinha. Feche os olhos ou abaixe o olhar. Você pode fechar, se você não gostar disso, você olha para baixo para não ter uma dispersão que a vista faz, né? Olhar mais ou menos para o chão. Semicerrados. Os olhos semicerrados é o que o Zen budismo indica, mas é complicado porque já é mais um detalhe, né? Eu acho que fechar os olhos talvez seja o mais simples, eu prefiro, pessoalmente. Concentre sua atenção em sua respiração enquanto o ar flui para dentro e para fora de seu corpo. Perceba as diferentes sensações geradas por cada inspiração e expiração. Observe a respiração sem esperar algo especial aconteça. Não há necessidade de alterar o ritmo natural. Outra coisa é essa. Aqui nós não estamos fazendo um relaxamento. Não é para respirar profundamente, nada. Se a respiração estiver rasa, se ela estiver muito curta, mantenha, só observe. Se ela estiver profunda, deixe, somente observe. O organismo naturalmente regula. Após alguns instantes, talvez sua mente comece devagar. Ao se dar conta disso, traga sua atenção de volta à respiração, suavemente. Normal acontecer isso. O ato de perceber que sua mente se dispersou e trazê-la de volta sem criticar a si mesmo é central para a prática da meditação da atenção plena. 4. Sua mente poderá ficar tranquila como um lago, ou não. Ainda que você obtenha uma sensação de absoluta paz, poderá ser apenas fugaz. Caso se sinta irritado ou entediado, perceba que essa sensação também deve ser fugaz. Seja lá o que aconteça, permita que seja como é. Ou seja, fugaz quer dizer o seguinte, que as coisas passam. Se você se sentir muito bem, pode ser que isso vai passar daqui a pouco. E tudo bem também. Se você estiver muito inquieto, só observe. Nossa, eu estou muito inquieto. Tudo bem. Aceite como você estiver. 5. Após o tempo combinado, ou seja, o temporizador sinalizar, abra os olhos devagar e observe o local novamente. Eu vou estar orientando a falar, o tempo acabou, comece a observar de novo, sinta de novo você aí, ponto. Vai ser eu hoje. Mas você pode colocar um despertador, né? Você pode colocar o celular, como que for.
em casa, né? Procure perceber se há alguma diferença entre o seu estado atual e o estado anterior à meditação. Bom, aqui eu deixei o resumo desses os 4 passos importantes, né? Eu já vou começar agora. Sentar ereto, né? Já podem sentar, nós estamos começando agora mesmo. Concentrar sua atenção em sua respiração. Daqui a pouco já vamos começar, né? Você já pode começar a pensar nisso. Após alguns instantes, talvez a mente comece devagar, você dá conta disso. E observar como é que sua mente fica. Então, gente, eu vou fazer alguns, vamos dizer aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou dar mais ou menos 4 minutos e a cada minuto eu vou comentar, eu vou falar assim, olha, observe se sua mente, eu vou usar basicamente esse item 3. Se sua mente, como se fosse um alerta, olha, sua mente divagou, observe novamente a respiração, só para ajudar vocês. Então, vamos lá, vamos começar. Procure com a mente coluna ereta, né? Sentar-se direitinho nas cadeiras, nos bancos, fechar os olhos e então observe sua respiração. Simplesmente observe. Daqui a 1 minuto eu vou falar mais um pouquinho. Se sua mente dispersou, simplesmente volte a observar sua respiração. Não tem problema. Simplesmente observe. Daqui a 1 minuto vou falar novamente. Novamente, se sua mente dispersou, se você voltou o pensamento para alguma outra coisa, simplesmente observe sua respiração. É normal isso. Agora, observe como você está sentado ao banco, sinta a pressão do banco sobre você, observe os pés apoiados ao chão, observe os sons dos carros passando na rua. Tome consciência do momento. E assim, eu vou terminando aqui
nesses 3 minutos e meio de meditação. Quando você se sentir bem, pode novamente abrir os olhos. É só isso, é bem simples, não tem mistério nenhum. O mais importante é ter a disciplina de fazer que seja um minuto. Na verdade, esse esquema que está escrito aqui é exatamente a meditação de 1 minuto para um projeto para a cura de câncer que houve grandes resultados. Isso que está escrito aqui. Eu peguei e copiei de um outro livro que eu vou passar aqui agora. Exatamente como está escrito aqui. Um projeto que foi feito e teve grande sucesso. Lógico que não existe um único caminho, não existe um único resultado. Mas é um bom caminho esse. O caminho da meditação, da atenção plena. Bom, 5, né? Após o tempo combinado, né? Vai ter isso. E 6, perceber se houve alguma diferença. Percebam aí, vocês acharam que fez alguma diferença esses 3 minutos? Você notou alguma coisa? Alguns podem ter falado que foi tedioso, outros que ficou até mais agitado, mas faz parte, viu? O processo não são 3 minutos num dia, que sejam 5 minutos todo dia, né? Regularmente. Você vai começar a notar a diferença. Bom, para quem hoje em dia nós vivemos no mundo dos aplicativos de celulares, né? Para mim, o melhor que existe, para mim, eu respeito se existem outros, se vocês gostam, pode até me falar para eu conhecer, eu já procurei vários, e eu gosto do Insight Timer. Ele é um aplicativo muito interessante, ajuda bastante, tem também cursos de meditação. Muitas coisas lá são, inclusive, gratuitas, algumas coisas são pagas, mas são poucas. Ele oferece muita possibilidade sem pagar. Eu acho que ele vale a pena. Livros, né? Foi esse aí que eu mais usei, né? O melhor guia para meditação. Esse aqui, A Arte da Meditação, do Daniel Goleman, é bem interessante. É basicamente só mesmo alguns áudios sobre meditar respirando, meditar relaxando, meditar caminhando. E esse, que exatamente aquele procedimento no final ali que eu li, né, que estava em cinza, né, sobre alguns itens de 1 até 5, os itens de 1 até 6, né, 1 até 5 foi o que eu peguei desse livro. Exatamente desse 1 minuto para um projeto da cura do câncer. Pode falar? Ah, sim, são. Inclusive, algumas pessoas dizem, até o binaural, não sei se é esse. Algumas pessoas dizem que o processo binaural consegue você chegar em estados meditativos mais profundos. Sim, tudo. No YouTube você vai encontrar vários áudios que podem te ajudar na meditação, tanto dessa forma com sons, né, Theta, Healing, né, 1000 e outras coisas que tem, como também simplesmente a meditação. Esse livro aqui e o do Daniel Goleman, você encontra no YouTube a meditação deles também. Sim, todos são úteis, tá? Bem lembrado. Insight. Aqui. Insight Timer. Ele está em inglês mesmo, mas o aplicativo é todo em português, mas o nome dele está em inglês. Tá tudo, aqui eu peguei uma tela que está em inglês, mas ela é toda em português. Você acha aí? Alguém mais quiser pode pegar aí também, tirar uma foto, né? Fique à vontade. Então, a proposta de hoje era essa, né? Até 8h20 é o horário que a gente termina. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, termina aqui mesmo, tá? Então, vou deixar no Insight Time, até se alguém quiser pegar aí. Tá? E muito obrigado a todos, né? Tenhamos hoje uma excelente reunião, né? Tá? Sim, nós vamos disponibilizar a palestra no YouTube, né? E mandar o áudio também da meditação respirando, que ela ajuda bastante. O Daniel Goleman, eu gosto bastante dela, tá? Muito obrigado a todos.